Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Nós clamamos. Chegando. Programa Manancial de Água Viva, nesta tarde de segunda-feira. É muita bênção. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui de volta. Eu quero deixar para todos os meus ouvintes, ora ao Senhor, pedindo-lhe que Ele lhe revele seus projetos para a sua vida. Coloque-se no centro da vontade dEle. Negue a si mesmo e permaneça no caminho da salvação. E assim você será mais do que vencedor. Oh, glória, é mesmo assim. Se coloque nesse ponto e você será um vencedor em nome de Jesus. Boa tarde, meus ouvintes. Maravilha do Senhor estar com vocês aqui. Deus é fiel em nossas vidas. Muito obrigado, por estar aqui nesta segunda-feira e creio que ficaremos durante toda a semana para a honra e glória de Jesus. Meus irmãos em Cristo, Pai do Senhor, que o amor de Deus esteja em cada coração nesta tarde de hoje. Meu programador, boa tarde, Deus te abençoe, querido. Espero que tenha passado um bom final de semana em nome de Jesus. E por isso que eu te peço, vamos começar logo de imediato. Vamos começar o nosso trabalho especial para o Senhor Jesus. Amém? Entrando no ar, o programa Manancial de Água Viva. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. E aí? Tudo bem? Passei para fazer um convite para você. Para você, meu amigo. Para você, minha amiga. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já agradeceu por Ele ter te abençoado, por permitir que você vivesse mais esse belo dia? Então vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a honra e toda a glória é dada somente a Ti, Senhor. Te agradeço por mais um dia, por meu emprego, pela minha família, pela minha casa tão sonhada, e peço sua permissão, Senhor, para que eu possa deitar e dormir tranquilamente em seus braços, Senhor, e que amanhã eu presencie um novo amanhecer. Senhor, cuida da minha família, dos meus amigos e de toda a nação. Porque bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado é aquele pai de família
que tem seu emprego, pois é dali que sai o sustento da sua família. Bem-aventurado é aquele que tem sua família, pois Deus permitiu que você construísse um patrimônio. Bem-aventurado o jovem que escolheu o caminho do bem, pois nele habitará cidadão de bem. Às vezes paro e fico a pensar como pôde alguém amar tanto assim, dando a vida por você e por mim. Eu queria tanto entender porque teve que sofrer sem merecer, por caminhos espinhosos teve que passar, e na cruz os meus pecados teve que pagar. Humilhado foi Jesus, sentenciado à morte foi, mas ao terceiro dia ressuscitou. Reina hoje e sempre, reinará. Quero te louvar, seja onde for. Quero te exaltar pelo teu grande amor. Quero te louvar, seja onde for. Quero te exaltar pelo teu grande amor. Porque teve que sofrer sem merecer, por caminhos espinhosos teve que passar, e na cruz os meus pecados teve que pagar. Quero te louvar, seja onde for. Quero te exaltar pelo teu grande amor. Quero te louvar, seja onde for. Quero te exaltar pelo teu grande amor.
Aqui quem vos fala é a cantora e missionária Lídia Rocha. Eu também sou ouvinte do programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Assista este programa que é uma bênção. Deus abençoe a todos vocês, meus amados. A paz do Senhor. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Eu queria deixar para vocês agora as aventuras de Isaac. O que ele fez na terra dos filisteus com essa sua aventura. Acho que todos sabem, quem já leu a Bíblia, quem conhece a Bíblia, sabe que Isaac, ele foi filho de Abraão, irmão de Ismael. Quando seu pai morreu, Abraão, na época ele tinha 175 anos, o Isaac, na época, tinha 75 anos, e o seu irmão Ismael, 89 anos. Então, é muito interessante você observar a comunhão que entre a família de Isaac e a de Ismael. No início era meio conturbado, tal, mas depois houve uma restauração e se tornaram unidos. Os dois irmãos, eles organizaram juntos, eles se tornaram tão unidos que eles organizaram juntos as últimas homenagens ao seu pai. E com isso, Isaac não desejava que houvesse rivalidade entre eles e fez sua parte para restaurar a amizade com Ismael. Então, com a morte do pai, no início houve uma certa rivalidade, tal, por conta de alguns problemas que ocorreram, mas que não vou comentar agora, e eles estavam meio estremecidos. Mas com a morte do pai, o Isaac, ele fez questão de restaurar essa amizade com seu irmão Ismael. E com isso ele se tornou o único responsável por tudo. Ele assumiu a posição do pai Abraão sobre tudo. Ele também chegou ao tempo em que Deus começaria a tratar com ele. Chegou realmente o tempo em que o seu Deus começaria a tratar com ele, como ele fizera com Abraão, o Senhor Deus fizera com Abraão. Assim como ocorreu com Abraão, vale nos ressaltar que ao chegar em Canaã, o Isaac ele encontrou uma terra assolada pela fome. E aí é nesse momento que ele assumiu o lugar de seu pai. Ele também experimentou uma situação muito, muito complicada, que foi justamente o período de recessão naquela terra, né? naquela terra onde eles estavam, que era Canaã. E durante essa época de fome, Jacó comprou o direito de progenitura de Esaú. Esse é outro assunto que nós vamos comentar brevemente. Agora, qual era o dilema de Isaac? O dilema de Isaac era que ele enfrentava naquele tempo quais seriam os passos que ele deveria seguir, que ele deveria dar. Ele não sabia até então. Aparentemente, a ideia que ele tinha em sua mente era descer ao Egito. Mas, enquanto ele ficava com esse pensamento, esse desejo, né, da sua primeira partida como líder, seria descer ao Egito, o Senhor lhe apareceu, renovando então a aliança que tinha feito com Abraão. E Deus também o advertiu a não ir ao Egito. Você encontra isso lá no livro sagrado Gênesis 26, capítulo 26, versículo 2 e 3, quando diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desçais ao Egito, habita na terra em que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras,
e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Gênesis capítulo 26, versículo 2 a 3. Então, naquele primeiro momento, quando Isaac assumiu a liderança de líder, ele não estava assim, meio perdido. E o primeiro pensamento dele era descer ao Egito. Ele achava que seria uma boa naquela hora ele descer ao Egito. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como o amava, ele então fez o seguinte, apareceu e deu-lhe essas palavras: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Isso foi a ordem do Senhor Deus. Mas como Isaac era um homem dedicado à oração, ele era um homem dedicado à oração. Vocês podem confirmar isso em Gênesis 24, versículo 63. Aí ele, como era um homem de oração, então ele esperava no Senhor. Ele descobre então com isso que obter a direção certa era esperar e ouvir o Senhor. Eu creio que nessa posição dele, a sua mãe Rebeca, ela não ficou muito satisfeita. Eu acredito que não, porque o grande desejo dela realmente, depois que Abraão morreu, era que ela queria descer ao Egito. Mas quando o Senhor ordenou a Isaac que não fosse, ele então descartou todos os outros planos e permaneceu no lugar a qual pertencia a terra prometida. Veja como é bom você obedecer e seguir os mandados do Senhor Deus. Que quando Ele manda, Ele sabe o que está mandando. Ele manda, se cumprimete, Ele faz um cumprimento para que a pessoa o escute e obedeça e terá coisas maravilhosas que Ele quer dar para cada um de nós, como Ele fez com Isaac naquela época. Mas, mesmo ali na Palestina, onde estavam todos peregrinando, havia muitas tentações. Uma delas é que os filisteus, naquela época, eles possuíam algum conhecimento sobre o Senhor Jeová. E aí tinha um cidadão por nome de Abimeleque, que era rei de Gerar. Ele teve visões de Deus. Porém, a moral daquelas nações já declinava rapidamente. E foi nesse mesmo lugar que Abraão tinha temido por sua vida, quando então pediu a Sara que dissesse ser sua irmã. Na época, Abraão desceu para essa terra, mas como essa terra era uma terra, não é, a moral dali era muito complicada, aí Abraão, quando desceu com Sara, ele falou para ela: ó, não diga que eu sou teu esposo não, hein? Diz que eu sou teu irmão. Vocês vão comprovar isso em Gênesis capítulo 20, versículo 11. E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Abraão, naquela época, ele sinceramente, ele ficou com medo, ficou temeroso, porque ele já sabia o costume moral daquela cidade. E aí ele fala com ela: não diz que eu sou teu marido não, diz que eu sou teu irmão. Agora, isso aí parece que foi uma das causas que contribuíram para a apostasia dos filisteus. Foi sua indulgência moral, incluindo a adoção de uma poligamia. Séculos e séculos mais tarde, também Sansão incorreu numa situação mais ou menos parecida, quando ele tomou por mulher sem princípios daquele país, e essa mulher o levou a desprezar seus votos de Nazireu. Mas o assunto agora aqui é outro. Havia também naquela época um espírito de violência, né? Naquela região ali da Palestina, né? Onde existia aquele povo que a moral deles era declinante, era horrível. Então, mas ali também havia um espírito de violência naquela região. Como assim? É o exemplo, assim. Se um homem avistasse uma mulher desacompanhada e a desejasse, muitas e muitas vezes a tomava, mesmo que à força.
E se a mulher tivesse marido, coitado, ele ainda tomava ela à força e ainda o marido seria morto. Por isso que tanto Abraão como Isaac, em algumas visitas àquela terra, eles chegaram à conclusão de que ali era um lugar perigoso para se viver. O Senhor Deus sabia que aquele lugar era um lugar perigoso para se viver. Como já falei acima, Abraão teve que se fingir irmão de sua esposa Sara. Agora, ao que parece com tudo isso, Isaac não tinha essa intenção. Ele já não tinha essa intenção já pré-estabelecida. Mas no impulso do momento usou o mesmo artifício. E disse aos homens de Gerar que Rebeca era sua irmã. Ele fez parecido com o pai. O pai foi com Sara e ele foi com sua esposa Rebeca. Isso é altamente duvidoso que a temperamental Rebeca tomasse parte na fraude. É provável que tenha ficado indignada quando Isaac lhe contou sobre esse estratagema. Tempo mais tarde, ela lhe pagaria da mesma moeda. Olha como é a coisa. Por que ela pagou com a mesma moeda? Quando ela incentivou o filho dela, Jacó, a fingir ser Esaú para receber a bênção do pai. Também isso é outro assunto que nós vamos abordar futuramente. Então, com isso tudo, para vocês terem um esclarecimento sobre Isaac, podemos estar certos de que o gentil Isaac sofreu as consequências desses delírios em mais de uma maneira. Ele sempre fora fiel a Rebeca. Ele era um homem temente a Deus e foi fiel a sua esposa Rebeca. Naquela época era costume os homens usarem várias mulheres, não era proibido, não era condenado nem nada. Então, mesmo depois de anos de casado, ele ainda gastava tempo cortejando a sua esposa. Foi sua atenção para com ela que o acabou desmascarando o rei Abimeleque. Descobrindo a verdade, mandou chamá-lo e reprovou pela fraude. Quer dizer, naquela época, quando ele disse que ela, a esposa, era sua irmã. E você comprova também isso lá em Gênesis capítulo 26, versículo 9. Porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. Por isso ele falou para o rei Abimeleque, que também, procedente igual ao pai, né? O pai também fez com a esposa Sara nessa mesma terra. O Isaac fez também esse mesmo pronunciamento com sua esposa Rebeca, com o rei. Enquanto Abimeleque repreendia Isaac, ele revelava a baixa moral do seu reino. Veja como o reino dele era terrível. Seus súditos não tinham dúvidas quanto a violar uma mulher solteira, embora severas penas fossem aplicadas sobre aqueles que tomassem a mulher de outro homem. Versículo 10 e 11. Mas eu quero falar agora aqui para vocês sobre a prosperidade de Isaac. A crise de fome naquela época já havia terminado. Então Deus começou a fazer Isaac prosperar. Isaac prosperou tanto quanto seu pai Abraão. Vocês vejam em Gênesis capítulo 26, versículo 12 a 14, diz: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ele foi tão próspero, tão rico, que o povo daquela terra invejavam. Agora, enquanto ele se tornava um homem muito rico, ele se tornou realmente, Isaac, ele se tornou um homem muito rico. Deus continuava a abençoá-lo. Deus, mesmo ele muito rico, Deus ainda continuava abençoando Isaac, fazendo ele prosperar.
ele não adquiriu sua riqueza por meio de astúcias nos negócios, como faria seu filho Jacó ou seu cunhado Labão. Ora, veja bem, quando a pessoa é certa, é correta, é fiel, como Deus ajuda, como Deus prospera. A prosperidade de Isaac não foi de estratégia, não. A prosperidade dele foi pelo resultado da consagração pessoal que ele tinha com o Senhor Deus. Olha, eu estou falando para vocês esse caso de Isaac, mas isso fica para nós também. Quando nós nos entregamos totalmente ao nosso Deus e nos consagramos em espírito e em verdade, com sinceridade de nosso coração, sem trair ninguém, sem roubar ninguém, sem passar por cima de ninguém, o Senhor Deus nos prospera poderosamente. E com Isaac aconteceu isso. A vida dele era uma consagração pessoal com o Senhor Deus. Olha, lá no Monte de Moriá, foi lindo, foi quando ele se entregou nas mãos de Deus e ainda fez uma grande confissão de fé. Veja que maravilha que ele fez. Por isso que o Senhor Deus o ajudou e prosperou muito. Ele disse assim: Senhor, lá naquele Monte Moriá, Senhor, estou pronto para dar a vida por sua fé. Ele ofereceu a vida dele por fé. Chegasse a ocasião de morre ou nego Deus, ele morria, mas não negaria o seu Deus. Nós temos que ver isso, meus amados. Tão bom que se nós seguíssemos esse exemplo. E no exemplo de Isaac, nós somos lembrados das palavras de Jesus. E com isso nós vamos lembrar das palavras de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 30, quando diz assim, olha: E Jesus respondendo, disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Veja que lindo que o Senhor Deus nos mostra, né, a respeito dessa linda mensagem que o Senhor Jesus nos deu em Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 30. Portanto, estes versículos, esse texto, merece um estudo cuidadoso por parte de todos nós, principalmente nós que somos crentes, porque ele revela um princípio divino que é totalmente oposto à filosofia deste mundo. Porque aí, olha, os jovens são ensinados a sempre buscarem melhor para si. O mundo olha com desprezo para o jovem que renuncia às oportunidades materiais para servir a Cristo. No entanto, Jesus afirma que aquele que for desprezado por segui-lo, não só possuirá a vida eterna no mundo vindouro, mas, em adição, receberá 100 vezes mais neste mundo, em casas, terras e filhos, mesmo com perseguições. Veja como é o trabalhar de Deus. Com certeza, certamente Isaac preencheu todos esses requisitos da promessa do Senhor. Ele preencheu esses requisitos, sofreu as consequências e perseguições. Houve um aumento rápido de suas possessões. Esse aumento despertou a cobiça e a inveja dos filisteus. E Abimeleque disse a Isaac: olha, esse rei, lá em Gênesis 26, 16, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então, podemos perceber aí
o caráter incomum de Isaac. Ele tinha um caráter muito bom, muito bom. E aí ele foi com isso, com a sua posição de caráter de ser um homem correto, um homem totalmente de consagração pessoal a Deus, ele foi convidado a se retirar da cidade. E ele partiu dali. Porque seu único crime tinha sido ser abençoado por Deus. Ele então recebeu aquele centro prometido por Deus, aqueles que primeiro lhes oferecem tudo. Então, mas Isaac ainda permaneceu na Filistia uma vez que, de acordo com as palavras do próprio Abimeleque, era muito mais poderoso do que eles. Mas Isaac, a seguir, depois partiu para o vale onde seu pai Abraão peregrinara no passado. E ali ele conseguiu, quando ele foi com todo o seu povo para aquele vale, ele conseguiu descobrir que os poços que seu pai havia cavado tinham sido desativados. Aquela raça lá de Abimeleque, eles tinham aterrado. Depois que Abraão morreu, ele disse, Abraão morreu, agora vamos deitar e rolar. Vamos cobrir, vamos tirar de circulação todos os poços que Abraão havia feito. Mas aí Isaac, ao penetrar nesse vale, quando ele descobriu isso, automaticamente ele mandou que os seus servos cavassem novamente. Não muito tempo após, que os servos acabaram de cavar os poços, os pastores de Gerar alegaram que os poços pertenciam a eles. Isaac não os questionou, simplesmente partiu para outro lugar e cavou outro poço. Veja que ele não era de contenda, ele não era de briga, ele não era de relutar, porque querer obrigar com eles, porque eu cavei outro poço, eles estão querendo tomar, porque ele já havia desenterrado os poços do seu pai, e depois ele cavou um novo poço. Então, esses pastores dessa terra, de olho grande, porque ele prosperava muito, e disse que, olha, esse poço aqui pertence a mim, pode sair fora. Isaac não questionou e simplesmente partiu para outro lugar e cavou outro poço, sem criar problema com ninguém, sem causar contenda, sem nada, porque seu temperamento era ser assim. E esse novo poço ficava em Sitna. E os pastores filisteus esperavam até que o poço estivesse pronto, contendendo por ele também. Novamente, Isaac não brigou. Outra vez, quando eles ficaram tudo de olho, de antena ligada, dizendo, quando ele terminar aquele poço, a gente vai brigar com eles e nós vamos tomar o poço para nós. E assim ocorreu. Mas Isaac não se afetou, não, como sempre, aquele homem passivo, maravilhoso, homem espetacular, difícil. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que tem um caráter, um comportamento desse como Isaac. Ele também, diante desse fato, não brigou, simplesmente se mudou. E quando terminaram de cavar o terceiro poço, não houve peleja. Então, ele cavou mais um poço, ele se retirou dali, cavou outro poço, E aí, esse realmente foi tranquilo, não houve mais contenda nem peleja, e esse poço foi chamado de Reobote, que significa, agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Versículo 22. Então, este último poço, mas o Senhor sabia que, eu acho que estava testando para ver se realmente ele era aquela pessoa que tinha aquela moral e aquela conduta, aquela passividade em resolver, aquela tranquilidade em saber se sair das coisas. E ele foi aprovado, porque diante de todas essas perseguições desses filisteus, mas até que ele chegou em um local e conseguiu abrir um novo poço, que foi numa cidade chamada Sitna.
E lá ele abriu este poço, e com esse novo contenda daqueles filisteus, eles já estavam para lá de tanto poço, deixaram Isaac terminar o seu novo poço, e por isso não houve mais briga nem nada. E quando terminaram de cavar o terceiro poço, então não houve peleja nenhuma. A última foi com os pastores filisteus. E Deus os chamou, dizendo para eles: agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. O Senhor dizendo para eles: agora eu estou alargando vocês e vocês vão crescer nesta terra. E cresceram mesmo, foram prósperos e bem prósperos. Isaac era um homem rico, se tornou ainda mais rico. Agora, não era só rico em dinheiro, não, queridos. Ele era rico em caráter, ele era rico em paciência, ele era rico em ser passividade, ele era pacífico, ele não gostava de guerra, nem de contenda, nem de desavença, que é assim que nós temos que ser, porque o Senhor se agrada desse tipo de comportamento, Ele se agrada desse tipo de natureza que você tem. Se você é uma natureza pacífica, magnânime, maravilhosa como foi a de Isaac, você também terá 1000 e 1000 bênçãos igual Isaac teve naquela época. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Todavia eu jamais me afastei da tua proteção. Como um rio vai para o mar, foi minha direção. Caminho certo que jamais vou me perder. Quem sabe sem querer, quando a noite então caiu, eu quis fugir, mas tua mão me resgatou e me tomou pra si. Abrigo certo, eu vou descansar debaixo da potente mão. Eu ouço a sua voz chamando pelo nome meu. Ele é fiel e vai cumprir tudo que prometeu. E se a noite cair, jamais vai me deixar. Debaixo da potente mão, a sua sombra no deserto me protegerá. É como tocha que se acende e não se apagará. Abrigo certo, eu vou descansar. Quem sabe sem querer, quando a noite então caiu, eu quis fugir, mas tua mão me resgatou e me tomou pra si. Abrigo certo, eu vou descansar debaixo da potente mão. Eu ouço a sua voz chamando pelo nome meu. Ele é fiel e vai cumprir tudo que prometeu. E se a noite cair, jamais vai me deixar. Debaixo da potente mão, a sua sombra no deserto me protegerá. É como tocha que se acende e não se apagará. Abrigo certo,
eu vou descansar debaixo da potente mão. Eu ouço a sua voz chamando pelo nome meu. Ele é fiel e vai cumprir tudo o que prometeu. E se a noite cair, jamais vai me deixar. Debaixo da potente mão, a sua sombra no deserto me protegerá. É como tocha que se acende e não se apagará. Abrigo certo, eu vou descansar, descansar. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Meus amados ouvintes, eu quero falar para você agora sobre um assunto que eu sempre falo muito sobre isso, que é sobre a fé. Eu quero dizer para vocês que a fé é mais do que acreditar, viu? A fé é mais do que acreditar. Porque ela é muito mais importante do que simplesmente acreditar em algo ou alguém. A fé é muito mais importante do que simplesmente acreditar em algo ou alguém. Porque você dizer que a fé é somente crer, é torná-la superficial. Eu creio nisso, eu creio naquilo, como Tomé. Tomé cria, mas só acreditava quando ele botava a mão e via. Não é, isso não é fé. Se você quer ver o que está acontecendo, isso não é fé. Por isso que a Bíblia ela nos declara lá que até mesmo os demônios, eles creem na existência de Deus. Isso está comprovado no livro sagrado, Tiago, capítulo 2, versículo 19, quando o Senhor Deus diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Por isso que eu digo que a mera crença em Deus não produz salvação. Só acreditar que existe Deus, isso não vai te levar à salvação. Porque a Bíblia também nos dá essas afirmações sobre a fé, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, quando diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está aí, explicado bem. Isso aí é o Senhor Deus que nos fala lá no livro de Hebreus 11, versículo 1. Por isso que eu digo que a fé ela convive no mesmo ambiente da dúvida e da hesitação. Ela não convive, aliás, a fé ela não convive no mesmo ambiente da dúvida e da hesitação. Porque ela é totalmente alicerçada. Olha e veja bem, a fé ela é totalmente alicerçada na esperança aquilo que você espera, e não em fatos concretos. Ela também tem que estar na confiança, a sua fé tem que estar na confiança em Deus e em sua palavra, e não apenas nas circunstâncias, nas coisas superficiais. O Senhor Jesus sabia tanto disso que falou para seus discípulos em certa ocasião. Ele mostrou para eles o que era fé, lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 6, quando ele diz: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, passa-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Entendeu? Sai daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O Senhor Deus falando, ele falou no seu livro sagrado lá, ele disse para os seus discípulos naquela época que a fé podia ser até pequenina como isso aqui,
né? Diria a Moreira, sai daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Portanto, eu quero finalizar dizendo para vocês que a ausência da fé, ela desagrada a Deus. Porque o Senhor Deus também diz lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jesus, naquela ocasião, repreendeu seus discípulos por não ter aplicado sua fé nas situações em que estavam vivenciando. Exato? Ele, naquela tempestade, lá em Mateus 8, capítulo 8, versículo 26, quando o Senhor diz, naquele momento de vivência daquela situação em que os discípulos estavam passando, alguns, aí o Senhor Jesus diz para ele, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Então, o Senhor Deus quer que nós tenhamos uma fé semelhante a essa, queridos. Uma fé confiando nele e confiando na sua palavra e não nas circunstâncias que nos rodeiam. Por isso que eu digo para vocês que a fé, ela é o alicerce na esperança e não em fatos concretos. E ela a fé é mais do que acreditar. Viu? Acreditar uma coisa e ter fé crendo é outra bem diferente. Por isso que eu deixo aqui para vocês nesta tarde de hoje estes exemplos, mostrando para vocês o que a fé produz, o que nós podemos alcançar com essa fé, ensinado por Jesus. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Jesus chega em Betânia, já faziam 4 dias que o seu amigo Lázaro estava numa tumba fria. O povo todo chorava, era grande a agonia. Por Jesus se esperava e ele não aparecia, até que se ouviu o mestre vem aí. E a morte então sentiu que tinha que sair dali. O Senhor chamou e o morto escutou. Quando ele chega, todo mal tem que sair. Nem mesmo a morte a ele pode resistir. Sai daqui toda dor, o medo vai ter que fugir. Chegou meu Salvador, Jesus está aqui. Quando ele chega, todo mal tem que sair. Nem mesmo a morte a ele pode resistir. Sai daqui toda dor, o medo vai ter que fugir. Chegou meu Salvador, Jesus está aqui.
chega no sepulcro onde Lázaro jazia, comovido com o choro do povo e também de Maria, levantando as mãos para os céus, dizendo: Pai, graças te dou. Hoje aqui nesse lugar verão a glória do Senhor. Mandou retirar a pedra e gritou, e disse: Lázaro, sai para fora. E o morto levantou. Basta o seu falar e acontecerá. Quando ele chega, todo mal tem que sair. Nem mesmo a morte a ele pode resistir. Sai daqui toda dor, o medo vai ter que fugir. Chegou meu Salvador, Jesus está aqui. Quando ele chega, todo mal tem que sair. Nem mesmo a morte a ele pode resistir. Sai daqui toda dor, o medo vai ter que fugir. Chegou meu Salvador, Jesus está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Queridos ouvintes, eu quero deixar para vocês agora uma pequena citação do que ocorreu lá no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Naquela ocasião, ali naquela cidade, havia uma árvore gigantesca e essa árvore ela fora derrubada pelo vento. Exatamente. Essa árvore ela tinha assim quase 500 anos de idade, veja, 500 anos de idade. Ela foi uma mudinha bem pequenininha, quando Colombo aportou nas praias da América. Raios já havia atingido ela, essa enorme árvore. 14 vezes os raios assolaram sobre ela, mas ela ali, firme, sobrevivendo. Ela também ainda desafiava a devastação da neve e dos gelos glaciais. E até mesmo ela desafiou a força destrutiva de um terremoto. Veja como essa árvore, 500 anos a bendita da árvore tinha. Nada disso conseguia abalar sua estrutura. E ela conseguiu sobreviver 500 anos. Agora, vem a parte principal desta citação. O que foi que aconteceu que destruiu aparentemente aquela árvore imortal? O que será que aconteceu? Que ela tinha vencido durante 500 anos toda esses transtornos que houve na vida, atingiu-a. Mas ela continuou firme e forte ali. Mas, de repente, houve algo que conseguiu a destruir aquela árvore aparentemente mortal. Sabe o que foi, queridos? Uns minúsculos besourinhos. Os minúsculos besourinhos que, de repente, começaram a ficar permanente nelas. Aí elas foram abrindo caminho, foram cavando a casca devagarinho, mas tudo isso acontecendo sem que ninguém percebesse.
E no final de tudo isso, ela abrindo caminho, afastando as casquinhas e penetrando, elas chegaram ao próprio cerne da árvore. E este acontecimento foi justamente o que conseguiu destruir aquelas árvores de 500 anos de idade. Um simples besourinho. Os relâmpagos não destruíram, os terremotos não destruíram, a tempestade não destruíram, mas aquele minúsculo besourinho se introduziu, até chegar na sua própria raiz e conseguiu chegar ao cerne e conseguiu derrubar aquela árvore de um vento, simples vento, e conseguiu derrubar aquela árvore aparentemente imortal. Com esse exemplo, eu quero deixar para vocês o seguinte: cuidado, viu? É um alerta para vocês nesta tarde de hoje, principalmente nós os crentes. Cuidado com os besourinhos espirituais. Cuidado, muito cuidado. É um alerta para vocês nesta tarde de hoje. Cuidado com esses besourinhos espirituais. Não é os besourinhos bichinho, não. É os besourinhos vivos da terra. Cuidado, porque eles podem destruir uma vida. Com toda certeza. Então, meu alerta para vocês nesta tarde de hoje é sobre isso. Fique atento aos besourinhos espirituais, para que não venham, em hipótese alguma, destruir a sua vida. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Às vezes paro e começo a meditar quem tu eras quando não tinha Jesus. Tão sozinho tu andavas por aí, um vagabundo sem ter para onde ir, pois não tinhas paz. Foi triste demais. E quando lembro, então posso comparar como escravo algemado em grande dor. Mas sua carta de alforria você quis, e agora então pode ser feliz. Jesus libertou. Jesus libertou. E agora com Jesus é diferente. Coisa boa é ser de Deus, é ser um crente. O que era velho de repente se fez novo, tudo é gozo. As cadeias do inferno Jesus quebra, todo laço do diabo cai por terra. E você chora, canta e diz com alegria: Jesus me libertou. Mas agora com Jesus é diferente. Coisa boa é ser de Deus, é ser um crente. O que era velho de repente se fez novo, tudo é gozo. As cadeias do inferno Jesus quebra, todo laço do diabo cai por terra. E você chora, canta e diz com alegria: Jesus me libertou. Quem não conhece a história de um alguém que
sofri escravizado pelo mal, na bebida e nas drogas se escondeu. Mesmo assim um dia quase ele morreu, pois não tinha paz. Foi triste demais. Quem não conhece a vida de uma mulher que vendia o seu corpo por aí? Noite fria ela sentava na calçada, esperando ver se alguém ali chegava. Quando Jesus chegou e a libertou. E agora com Jesus é diferente. Coisa boa é ser de Deus, é ser um crente. O que era velho de repente se fez novo, tudo é gozo. As cadeias do inferno Jesus quebra, todo laço do diabo cai por terra. E você chora, canta e diz com alegria: Jesus me libertou. Mas agora com Jesus é diferente. Coisa boa é ser de Deus, é ser um crente. O que era velho de repente se fez novo, tudo é gozo. As cadeias do inferno Jesus quebra, todo laço do diabo cai por terra. E você chora, canta e diz com alegria: Jesus me libertou. E você chora, canta e diz com alegria: Jesus me libertou. Libertou. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Eu ouvi dizer que te lançaram numa cova e que por pouco mesmo você não morreu. Mas acharam pouco e te venderam como escravo. A estranhos se entregaram por qualquer valor. Inimigos invejosos sem nenhum pudor. Inventores da maldade, amigos do acusador. Infiéis que sofrem com a tua vitória. Que se esquece que tudo que tens é do Senhor. Tudo isso porque Deus te deu um sonho e com certeza Ele vai realizar. Mesmo que o inimigo queira ou não queira, Deus assim fará. São os filhos de Caim por atitudes que se ilude achando que Deus não te vê. Envolvidos em mentiras, lobos que não são ovelhas, prontos pra ferir você. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus
está contigo, é a vitória em tuas mãos. Tudo isso porque Deus te deu um sonho e com certeza Ele vai realizar. Mesmo que o inimigo queira ou não queira, Deus assim fará. São os filhos de Caim por atitudes que se ilude achando que Deus não te vê. Envolvidos em mentiras, lobos que não são ovelhas, prontos pra ferir você. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fique com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Procura Jesus. Lázaro está morrendo, logo vai perecer. Se ele não chegar, todos vamos sofrer. Ele é nosso irmão entre os mais queridos. Vai procurar Jesus e avisa a ele que seu amigo está mal. Se ele chegar a tempo, a mudança é total. Corre e avisa ele pra vir sem demora. Encontraram Jesus em Jerusalém e lhe deram a notícia: Lázaro está enfermo, precisa de visita. Mesmo ouvindo aquilo, em Jerusalém ficou. 2 dias se passaram. Ao chegar em Betânia, alguém se apresentou e disse: ó mestre, o Senhor se atrasou. Sepultado está e o Senhor não chegou. Mas o interessante é que Jesus trabalha de forma diferente. Chegou ao sepulcro, mandou tirar a pedra da frente, para que todos entendessem que ele tem poder. Ele trouxe guarida, mandou a morte embora e trouxe de volta a vida. Surpreendeu a todos com a sua visita, sem se importar se tinha 4 dias ou mais. Quando ele chega, a morte tem que ir embora. Quando ele chega, é pra mudar a história. Quando ele chega, mesmo que esteja morto, tem que ressuscitar. Quando ele chega, a tristeza vai embora. Ele traz alegria, também traz vitória. Fica tranquilo, meu irmão, nessa
chega tarde. Ele é pontual, sempre chega na hora. Ele faz como quer, dele é toda a glória. Se ele ainda não chegou, é que não é o tempo. Jesus não chega tarde. A morte pra ele é apenas um sono. E quando ele chegar, tem mudança nos planos. Irmão, não se preocupe, Jesus vai chegar. Jesus não chega tarde. Ele é pontual, sempre chega na hora. Ele faz como quer, dele é toda a glória. Se ele ainda não chegou, é que não é o tempo. Jesus não chegou tarde. A morte pra ele é apenas um sono. E quando ele chegar, tem mudança de planos. Irmão, não se preocupe, Jesus vai chegar. Vai chegar. Não se preocupe, Jesus vai chegar. Jesus vai chegar. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Momento de reflexão no programa Manancial de Água Viva, com o bispo Roterdã Araújo. Vamos saudar todo o programa Manancial de Água Viva, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meditar na palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, graças qual nos deu gratuitamente no amado. Neles temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Amém? Amados, nós queremos meditar com você que ainda não entendeu as bênçãos espirituais e o fato de Paulo ter dito aos Efésios: a vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados, Paulo está desejando isso a todos. E as pessoas, às vezes, elas não sabem o que significa a graça e a paz da parte de Deus. Paulo está falando aos Efésios e a todo que crê nessa palavra, que Deus ele estava dando graça e paz. Por quê? Porque a população, por ela não ter paz com Deus, ela não tinha como ter graça, como alcançar as coisas
com facilidade. Os efésios, por eles adorarem a vários deuses diferentes, tudo que eles tinham com luta, com guerra, com matança, com destruição. Naquela época, as pessoas que possuíam alguma coisa eram aquelas pessoas que tinham condição de, na guerra, derrotar outras nações e possuir daquelas nações o que se chamava de despojo. Despojo era tudo aquilo que as nações levavam de outras nações, que hoje nós consideramos como assalto. Quando você vai e entra em algum lugar e toma as coisas daquelas pessoas, é roubo, é assalto. Era assim que eles viviam. E quando o apóstolo Paulo é levado a Éfeso para evangelizar aqueles povos, pregar a boa nova, mostrar àquele povo que eles não precisavam mais viver daquela forma que eles viviam guerreando. E Paulo então diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus. Quer dizer, Deus então, por eles aceitarem a pregação do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo então diz para ele que agora eles iam ter paz com Deus e eles iam receber de Deus de graça, né? Porque a palavra de Deus diz que aos seus Deus dá enquanto dorme. A palavra de Deus fala que aquele que é dele, que confia nele, ele dá até enquanto as pessoas estão dormindo, porque sabemos que o próprio Deus instituiu o trabalho para o pecador, o trabalho com o suor do seu rosto, e você pode entender que quanto mais você se envolve em pecado, menos as tuas coisas rendem, mais tu trabalha e parece que tu coloca o teu salário num saquetel furado, que ele desaparece, é uma enfermidade que vem de um lado, é uma luta que vem do outro. Quando a nação está em pecado, vem destruição. Sempre foi assim. E Paulo então agora, ele chama aos Efésios a ter entendimento que a nossa vitória, ela foi preparada antes da fundação do mundo. Ela foi preparada porque Deus sabia de que o povo ia cair no pecado, porque ele é onisciente, ele tinha ciência disso. E por isso ele já tinha preparado um plano de salvação. E Paulo vai expressar aos Efésios assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando Deus onisciente que era, ele já tinha preparado o plano da remissão dos nossos pecados e das nossas vitórias. Então Jesus, ele foi dado a nós como bênção. Ele é a bênção que já foi preparada, é a bênção espiritual. Nós sabemos que as pessoas às vezes não entendem por que tem que aceitar Jesus. Porque só Jesus pode reverter o quadro da situação pecaminosa que a raça humana se encontrava. Nós sabemos que a vitória primeiro vem espiritualmente. Tem a história de Jó para provar isso. Jó perdeu tudo, mas quando ele ofereceu o holocausto pelos aqueles amigos que não tinha nada de amigo, mas Deus rejeitou a oferta deles e disse para eles que só aceitavam se Jó oferecesse o holocausto, porque Deus queria restaurar Jó espiritualmente.
E quando Jó faz isso, Deus então restabelece espiritualmente a vida de Jó e depois materialmente. Então, quando nós aceitamos Jesus, essa bênção espiritual que é Jesus, porque Deus escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O homem, ele tem a desculpa de dizer que é homem, e que por isso não pode resistir ao pecado. Isso é uma grande mentira. Claro que na carne a gente não pode resistir, mas em Cristo Jesus a gente pode resistir, porque Jesus veio como homem à terra para provar que essa palavra é verdadeira. Ele foi tentado, porém não cedeu ao pecado. Então, se nós estivermos na presença dele, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para ser irrepreensível. Mas aonde é que a gente é irrepreensível? Na presença de Deus. Na presença quer dizer, quando eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando eu entrego o meu caminho a Ele, quando eu confio nele, quando eu começo a receber a sua palavra, os seus conselhos, e eu digo, como digo, quando vamos para um batismo nas águas, quando simboliza que ao mergulhar eu estou dizendo para este mundo, eu não quero mais nada contigo. E quando eu saio das águas, eu saio em novidade de vida em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós fomos preparados para viver sim em santidade. Então, se você estiver na presença de Jesus, você pode ser santo, irrepreensível, porque esta é a vontade de Deus. Ele diz, olha, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, Deus sabia que a sua criatura ia se perder, que a sua criatura ia sair da presença dele, ia renegar Deus como Criador. Mas em Cristo Jesus, ele abriu a porta, ele é a ponte que leva a gente de volta a Deus. Em Cristo Jesus, ele foi feito, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que o homem morra no pecado, que o homem morra numa prisão, que o homem passe fome. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que cada um seja, porque nós fomos predestinados para viver da melhor forma possível, por amor e pela vontade de Deus. Para quê? Para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então nós não precisamos pagar nada, não precisamos pagar promessa, nós não precisamos carregar a cruz, nós não precisamos fazer isso, fazer aquilo. Nós só precisamos de uma coisa, crer que Jesus Cristo foi quem nos salvou, porque foi o sangue dele que nos trouxe a redenção. Ele fala assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então, o sangue derramado na cruz do Calvário fez aquilo que o homem não podia fazer. Fez aquilo que os bichos não podiam fazer. Porque era dado em sacrifício animal. Mas a desonestidade de homens não cumpriu mais a palavra sobre a primazia e sobre os animais com saúde, os animais fortes. Era dado agora em sacrifício animais doentes pela ganância do homem. Como Jesus chegou dentro do templo, eles estavam vendendo, não só vendendo dentro do templo, mas vendendo animais que não tinham condição para o sacrifício. Então Jesus é o sacrifício vivo. Para quê?
para que nós possamos ter redenção do nosso, por meio do sangue, perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Já pensou, amado? Parou para pensar que Deus deu a sua riqueza, que era o seu filho, para morrer na cruz por mim e por você. Qual é o pai que dá o seu único filho, para morrer por pecador? Só Deus mesmo, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça. E Ele fez isso para quê? Para restaurarmos do pecado. Por isso, acredite que esta vitória que você quer, ela foi preparada antes da fundação do mundo. Mas você precisa reconhecer que só Jesus pode te restaurar, que só Jesus pode te dar de volta tudo aquilo que Ele fala. E lá em Deuteronômio 5 diz que essa palavra não está longe de ti. Ela diz que não está além do mar para que tu diga quem passará além do mar para nos trazer essa palavra. Ela não está no alto para tu dizer quem subirá por lá para trazer. Mas a palavra lá diz que esta palavra está na tua boca e no teu coração. Romanos 10:10 diz que com a boca se faz confissão, com o coração se crê para a justiça. E é isso que nós queremos. Que você abra a boca e confesse que só Jesus Cristo pode te livrar, que só Jesus Cristo pode te restaurar, que só Jesus Cristo pode te dar de volta tudo aquilo que o inimigo tem levado da tua vida. Tua saúde, seja lá o que for, porque Ele é médico dos médicos, Ele é Senhor dos senhores. Que você possa entender, assim como os Efésios, muitos entenderam e se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. O nosso convite é que tu venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma criatura que sabe amar, uma criatura que sabe perdoar, uma criatura que tenha vitória material e espiritual. É esse o desejo do nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti os seus olhos, tenha misericórdia de ti, te cubra de paz. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Se você acreditar, o milagre vai acontecer. Se você profetizar, o impossível Deus vai fazer. Pois o Deus que estou falando é o mesmo de Isaque, Jacó e Abraão. É o Deus que nunca falhou, Ele é o Deus da provisão. Foi o Deus que abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou. É o mesmo Deus que à meia-noite Paulo e Silas da prisão livrou. Foi o Deus que permitiu que o inimigo roubasse os bens de Jó. E foi o mesmo Deus que lhe restituiu. Deus vai restituir no teu viver tudo aquilo que o inimigo te roubou, tudo aquilo que você perdeu, até o sonho que já morreu. Deus vai restituir no teu viver. Ele é o mesmo Deus, você pode crer. Nunca falhou e nem falhará. Se Ele prometeu,
que nunca falhou. Ele é o Deus da provisão. Foi o Deus que abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou. É o mesmo Deus que à meia-noite Paulo e Silas da prisão livrou. Foi o Deus que permitiu que o inimigo roubasse os bens de Jó. E foi o mesmo Deus que lhe restituiu. Deus vai restituir no teu viver tudo aquilo que o inimigo te roubou, tudo aquilo que você perdeu, até o sonho que já morreu. Deus vai restituir no teu viver. Ele é o mesmo Deus, você pode crer. Nunca falhou e nem falhará. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Deus vai restituir no teu viver tudo aquilo que o inimigo te roubou, tudo aquilo que você perdeu, até o sonho que já morreu. Deus vai restituir no teu viver. Ele é o mesmo Deus, você pode crer. Nunca falhou e nem falhará. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Chegando, final de mais um programa, nesta segunda-feira de hoje, tarde linda, maravilhosa. Muito obrigado, viu, a todos que ficaram conosco nessas horinhas. Um abraço do programa Manancial de Água Viva e da pastora Reni. Que o amor de Deus ilumine o coração de cada um nesta tarde de hoje, dando-lhe paz, amor, tranquilidade, livramento, saúde, salvação, que é um dos mais importantes. Amém? Obrigado a todos, obrigado a meus irmãos em Cristo, obrigado meu programador. Enfim, obrigado a todos que fazem parte desta rádio maravilhosa, que é a Rádio Maracaípe, em nome de Jesus. E eu deixo para meus ouvintes queridos, meu tchau, tchau. Tudo que já morreu, não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.